Ué, não entrou a vinheta? Deixa eu rodar a vinheta aqui, gente. Cadê a vinheta? Tem uma vinheta aqui para rodar que eu não vi aqui. Cadê a vinheta? Todos os dias quando o sol aponta, quatro amigos logo se levantam pra preparar um bom café. Veja quem é Dora, Ale, Henrique e Marcelo. Se revezando fazem o café. Ele é forte, doce e saboroso. Tem comida de chefe, veja o que é. É um café com evangelho. É um café com evangelho. É um café com evangelhos. Intérpretes em libras tem. Nós escutamos tão belas palavras, reflexões que chegam ao coração, nos incentivam a querer ser melhor, a evoluir e ser um bom cristão. É o café com evangelho. É o café com evangelho. É o café com evangelho que fortalece a nossa fé. Aviso. Olá! Então, hoje nós não teremos intérprete em Libras, mas você pode esperar 1 ou 2 horas, porque o YouTube disponibiliza legenda e aí você vai conseguir acompanhar. Nos perdoe pelo problema, mas vamos estar juntos numa próxima. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo e um abraço. Tchauzinho! Olá, meu povo, muito bom dia, feliz quinta-feira para todos nós. Que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez para o estudo do Café com o Evangelho. Ainda estudando as cartas de Paulo, a gente já está se encaminhando aí para o final do estudo da Cartas de Paulo. Eu, infelizmente, não consigo ler o que está aqui no que o Marcelo está passando para a gente, os comentários de todos vocês que já chegaram aqui e que está aí colocando seus recadinhos no chat. Sejam tudo muito bem-vindos. Obrigado pelos recadinhos. Eu estou no celular e não consigo ler, mas sintam-se todos abraçados, acarinhados, a nossa gratidão pela presença aí todo dia de todos vocês. E que você, que ainda não deixou seu recadinho no chat, fale para a gente de onde você fala, de onde você é, que é ótimo, a gente adora conhecer amigos novos, né? Então, Marcelinho está passando aí os recadinhos na tela. Enquanto isso, farei a nossa audiodescrição para também abraçar e contemplar os nossos amigos que estão em casa, no podcast, ou os nossos amigos da comunidade cega. Nós estamos numa tela retangular do YouTube. Hoje essa tela está dividida em 3 retângulos menores e a gente consegue ver o layout da nossa tela, que é um papel de carta ao fundo, com letras antigas, deitadinhas, no papel envelhecido, né? Assim, antigo. Nós vemos o nome do programa no canto superior à esquerda, Café com o Evangelho, em letras pretas, e eu, Alessandra, estou imediatamente abaixo deste nome. Sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, eles estão soltos, jogadinhos para o lado à direita, uso um óculos de grau de aro grande na cor vermelha, uso uma que vocês conseguem ver aí, a pontinha de um casaco vermelho e por cima, por baixo dele, tem uma camiseta na cor preta. O meu fundo de tela é uma parede branca. Ao meu lado, nós temos Marcelo Turra. Marcelo é um homem branco, de cabelos castanhos escuros. Ele é curtinho na parte superior, mais batidinho na parte lateral. Marcelo usa um óculos de grau de aro retangular com as pontas arredondadas, de cor escura. Ele veste uma camisa vermelha. Dá para ver aí Marcelo no relógio também. O fundo de tela de Marcelo é uma parede branca, lá no fundo com quadros e objetos decorativos contemplando, preenchendo a parede, e à direita nós vemos um pedacinho de uma parede de tijolinhos na cor vermelha e uma estante com alguns objetos decorativos.
Só complementando a descrição de Marcelo, ele estava com a mãozinha no rosto, ele tem uma barba e bigode espessa na cor grisalha. Abaixo de nós, centralizado na parte de baixo da tela, nós temos o nosso convidado do dia, que é o Carlos Gomes. Carlos é um homem branco, ele tem o cabelo curtinho, tá, escuro, ele usa, daí ele vai começando a ficar grisalho nas têmporas, na parte lateral, ele usa um óculos de grau de aro redondo na cor escura, que aparece aqui para mim, ele usa um fone de ouvido na cor branca, uma camisa preta. E o fundo escuro, na verdade, vou dizer que é escuro, porque para mim aqui parece preto, mas pode ser outra cor. E o fundo de tela de Carlos é uma parede branca também. Este é o fim da nossa audiodescrição. A gente, de novo, dá as boas-vindas a quem se juntou a nós no percurso do início desse café do Evangelho. E Marcelo continua aqui colocando os comentários de todos os nossos amigos que estão aqui conosco ao vivo no chat. Então, Marcelo, querido, que alegria fazer o café com você. A gente teve a nossa experiência aí de fazer na terça, mas hoje estamos mais uma vez aqui juntos, pegando aí o ritmo de novo, né? Seja bem-vindo. Bom dia, querido. Vou te confessar que é difícil, hein? Retomar o ritmo de acordar cedo, diariamente, porque férias proporciona esse romper de rotina. Mas férias que não rompem com rotina não são férias. Se você continua no mesmo hábito, com as mesmas... Você volta como foi. E eu, graças a Deus, não voltei como eu fui. Né? Então, aquele filme, ô Carlos, a volta dos que não foram. E a gente precisa ir. Né? O mundo precisa funcionar sem a gente. E isso é ótimo, maravilhoso. Mais uma vez estamos aqui com o nosso amigo, com o Carlos. Muito bem-vindo. Acho que já é a quinta, a sexta ou a sétima vez que você está conosco no Café com o Evangelho. Isso é um excelente sinal. É um excelente sinal porque você ainda continua aceitando o nosso convite e espero que continue por muitos e muitos anos ainda, se Deus quiser. Muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, bom dia, Marcelo, Alessandro, todos que nos assistem. E é um prazer vir tomar um café com vocês e conversar sobre Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso também está presente, nosso amigo, companheiro e instrutor de vida, né? Muito obrigado pelo convite, sempre que possível estarei aqui. E um dia, pessoalmente, aí no Rio das Ostras. E Cabo Frio, se Deus quiser e Deus quererá que você esteja... não só você, mas como todos aí que nos assistem diariamente, quem sabe aí um grande encontro do Café com o Evangelho. Vamos plasmar, ideia, né? Fazer um encontro presencial do Café com o Evangelho, mas direito ao almoço, janta e tudo mais. Um final de semana de preferência, Sim. né? Vamos pegar o sítio do Marcelo lá, ó. É isso aí. A palavra tem força, vamos plasmar, né? O que a gente está aprendendo aí durante esses dias, que a gente está estudando a carta de Paulo a Tito, e nós vamos continuar o estudo do segundo capítulo, no primeiro versículo, que ele diz para Tito, né? Para ti, fala do que pertence à sã doutrina. E a gente está falando hoje sobre vamos falar nas trilhas da palavra, que é o texto do dia de hoje, que está contido lá no livro Bênção de Paz, no capítulo 14, e também foi publicado na revista Reformador de junho de 1965, né? Mostrando aí a força que a palavra tem. Então, meus amigos queridos, vamos nos unir agora em prece. Marcelinho, você faz? Eu faço? O que você prefere, amor? Que eu faça? Então, vamos fazer a nossa prece e a gente pede carinhosamente que a gente envolva a mãe da nossa amiga Verônica, que é intérprete em Libras aqui no Café com o Evangelho, em preces salutares e renovadoras para o restabelecimento da sua saúde, e que, Senhor Jesus, a gente sabe que tudo que acontece na nossa vida está nas suas mãos, está sobre a permissão do Pai Maior. Então, independente do que nos aconteça, o que aqui a gente chama de problema, o que a gente chama de questões não boas, a gente sabe que é para o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso crescimento final, a nossa necessária
o necessário polir das nossas sombras, das nossas más tendências, das nossas dificuldades, daquilo que nos limita a gente evoluir. Então, Senhor Jesus, nesse dia, entregamos mais uma vez as nossas vidas, a vida da mãe de Verônica, a vida de todas aquelas pessoas que a gente conhece, que a gente não conhece, nas tuas mãos. Pedindo a intercessão dos bons médicos de luz do plano espiritual, da falange trabalhadora de Bezerra de Menezes, André Luiz, e de todos aqueles médicos que, mesmo anonimamente, continuam trabalhando em prol da saúde física e moral e espiritual daqueles que aqui estão encarnados. Então, Senhor Jesus, que o Senhor nos envolva sempre nesse abraço, que não é só reconfortante, mas é salutar, que restaura e restabelece as nossas energias tão necessárias para a gente poder continuar vivendo. Muito obrigado, sempre pela sua presença, não só aqui no Café com o Evangelho, mas também nas nossas vidas no decorrer do dia. Assim seja, Senhor Jesus. Muito obrigado. Então vamos, estudar. Então Marcelinho colocará para a gente aqui no texto. O texto está em letras brancas, no fundo preto. Eu, Alessandra, Marcelo e Carlos estamos empilhados à esquerda. Carlos fará a nossa leitura integral do texto e a partir do momento que ele finalizar, voltaremos à nossa configuração inicial e o Carlos começará as suas reflexões. Então, querido, fique à vontade, por favor. Pois não. Então, escreveu Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E Emmanuel vai nos explicar esse versículo. Espíritos encarnados e desencarnados, a serviço da evangelização e nosso próprio benefício, muitas vezes somos arrastados ao verbo deturpado ou violento. Erro comum a nós todos, sempre que desprevenidos de mais ampla visão de conjunto, centralizamos a atenção em nódoas e defeitos, faltas e quedas, conferindo-lhes um poder que não possuem ou exagerando-lhes a feição. Enquanto isso ocorre, perdemos tempo retardando as edificações espirituais que nos competem, à maneira de operários que furtassem as horas do trabalho em que se engajaram para medir a lama do caminho que o sol há de secar. Avisemo-nos tanto quanto possível contra semelhante impropriedade, conversando ou escrevendo, informando ou pregando. Imunizemos a nossa área de obrigações, desterrando o mal, seja de nosso pensamento ou de nossa palavra. Se nos constitui dever de setor identificar a presença da sombra e afastá-la, sempre que a sombra ameace a comunidade, façamos luz, sem tumulto contraproducente, mas fujamos de comprometer a obra do Senhor, pisando ou repisando deficiências, chagas, mazelas e infortúnios alheios, convictos de que fomos chamados a falar o que convém à sã doutrina. Emmanuel, nosso teólogo espírita, sabe tudo de evangelho. Então, o que eu tirei dessa passagem é que tanto Emmanuel quanto Paulo nos chama a atenção para a questão da palavra. Parece que o homem levou mais de 40 mil anos para começar a falar. E nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos que usamos a palavra, a fala, para nos comunicarmos. Temos essa linguagem própria que foi uma conquista. Veja, quanto tempo para a gente começar a falar, e hoje, com essa facilidade, nós banalizamos a palavra. Abrimos a boca e saímos falando qualquer coisa, sem pensar muitas vezes, e a gente se esquece o
quanto que uma palavra, com toda a sua vibração, influencia um ambiente, influencia uma pessoa e ainda fica reverberando no fluido cósmico universal, né? Porque são ondas, né, que não se acabam. E essa passagem de Paulo, né? Convém né, fala o que convém à sã doutrina. Olha que lição de vida nos ensinando a falar. Aí eu me fiz as seguintes questões. Nós espíritas falamos no nosso dia a dia, né, de acordo com o que nós aprendemos na doutrina espírita? Como cristãos, falamos o que está no Evangelho? Como humanos, falamos daquilo que possa nos edificar, nos elevar como seres humanos? Né? E a parte também, né? Se todos nós, segundo Emmanuel, estamos a serviço da evangelização, né, de trazer o Cristo para a Terra, ou não de deixá-lo sair, tomar cuidado que muitas vezes nós somos arrastados, olha a palavra que ele usou, arrastados para o verbo deturpado e violento, né? Porque a gente quer até ter uma conversa edificante. De repente alguém começa um assunto e a hora que a gente vê, a gente está falando do mesmo assunto daquela pessoa, e às vezes é mal de alguém, é mal do governo, joga para baixo uma conversa, porque a gente se deixou arrastar, né? Estava conversando com o Marcelo ainda há pouco sobre a questão do vento, né? Então a gente é ventado para esse assunto e não percebe, igual uma folha. A hora que vê, já está rodando ali, falando de coisas que os não espíritas falam, e é normal, e para a gente espírita tem nome. É maledicência, né? É uma vibração mais pesada. Então, a gente tomar cuidado com a palavra, porque a palavra só existe para o outro. Né? Comigo mesmo eu converso em pensamento, mas para o outro eu preciso dar uma palavra. Então a palavra se transforma em presente para o outro. Está sendo um presente ou está sendo um torpedo para explodir o outro? E nós sabemos, né, da força da palavra, ela pode curar, ela pode acordar, ela pode elevar, mas também pode derrubar, machucar, separar e até matar. Quantas vezes matamos o sonho de alguém ao dizer, isso não é para você? Não é? Isso aí você já está ali matando, né, aquela motivação para a pessoa fazer alguma coisa e a gente fala que não é para fazer. Então eu tenho como exemplo, né, nós temos como exemplo Chico Xavier. Né, com que delicadeza que ele colocava as palavras, ele escolhia as palavras para não ofender o outro, né? Instruir sem ferir, sem aquela arrogância, né? Eu estou te ensinando o Evangelho. Né? Igual quando às vezes eu vejo o palestrante começa a sua palestra falando assim, eu trouxe aqui para falar de perdão para vocês, como se ele não precisasse. Ele não se coloca muitas vezes necessitado, né, daquilo que ele vai falar, e aqui a gente acaba diminuindo o outro sem pensar. Né? Então ele tinha aquele tom, né, aquela forma de falar também paternal, ou até mesmo maternal, né, com carinho que ele iluminava, que ele acolhia, e até hoje, né, como é gostoso ouvir de novo Chico Xavier numa oração, numa mensagem, com aquela voz suave, doce, né? E até nas psicografias. Às vezes eu fico vendo lá, né, a conversa dos espíritos obsessores, ameaçando aquilo tudo, mas eles falam de uma forma tão bonita, né? Falando, nossa, um obsessor erudito, mas na verdade foi o médium Chico que elevou a mensagem, né, ao invés de fazer literalmente, ele xingando, né, abaixando a vibração. Né? Então, é essa a capacidade da gente elevar a palavra pensando antes de falar, como numa oração. Por que numa oração a gente fala bonito? Porque a gente pensa antes, né? Está conversando com Jesus, está vibrando uma coisa boa. Por que a nossa conversa não é uma oração constante? Fala aí, Marcelo. Me responda.
Olha, você fez a pergunta para a pessoa errada. Eu não sou a pessoa oportuna. Responda. Mas você tem uma voz suave, tranquila. Não, agora, depois de férias. A gente volta das férias suave e calmo. Mas você sabe que eu estava pensando, relendo a mensagem. A mensagem, o espírito tem uma compreensão tão grande sobre a natureza humana que ele não está te convidando nem a falar o bem. Ele está te fazendo um alerta sobre a bobagem que você fala. Porque tem uma diferença, né? A gente tem uma diferença enorme entre fazer o bem e deixar de fazer o mal. São duas coisas distintas. Tem pessoas que fazem assim: eu vou para o nosso lar, que todo mundo. Antigamente a gente morria e queria ir para o céu, Carlos. Hoje a gente morre e quer ir para o nosso lar. Só que não tem vaga mais, né? Não tem mais vaga. O espiritismo lotou. Já lotou. Então, as pessoas elas fazem o bem para fugir do mal. O que é uma diferença entre fazer o bem pelo bem. Quando você faz o bem para fugir do mal, o bem vira uma oportunidade. Você oportuniza o bem com um lugar de vida melhor. Na verdade, você não ama aquele lugar, mas você ama que aquele lugar te tira daquele lugar. A fuga. E você está vivendo em Minas Gerais uma vida difícil. E antigamente aparecia os Estados Unidos, Minas Gerais foi o maior exportador de brasileiros para os Estados Unidos. Tudo começou por Minas Gerais, né? Lá pelo norte de Minas. Governador Valadares. Governador Valadares, exatamente. Foi o início das grandes levas que há mais de 60 anos vai mandando gente para os Estados Unidos. Muitas pessoas não iam porque amavam a América, mas iam porque amavam a possibilidade que a América lhe dava de ter uma vida que no Brasil não tinham, mas passam sua vida lá sonhando, talvez com um dia que vão poder voltar e viver as suas vidas aqui. O bem precisa ser feito pelo bem, não como fuga de algum lugar. Mas Emmanuel compreende que eu não começarei assim. Então ele está dizendo ali, está fazendo o alerta. Erro comum a nós todos, sempre que desprevenidos, dá mais ampla visão de conjunto. Quando ele fala do verbo deturpado que se usa no parágrafo anterior nas reuniões de massa. E aí eu vou citar aqui uma situação que eu me lembrei enquanto você falava, o Raul Teixeira, Zé Raul Teixeira. Para quem não o conhece, José Raul Teixeira é um espírita eminente aqui de Niterói, cidade vizinha ao Rio de Janeiro, que sempre teve um verbo muito brilhante, uma psicografia vasta em obras de instrução. E o Raul, uma ocasião, vinha muito a Cabo Frio, porque Cabo Frio é do lado, então vinha muito a Cabo Frio, e eu o assisti uma ocasião em Cabo Frio, onde ele fez um comentário interessantíssimo sobre a palavra. Ele é professor, e ele diz que o antro infernal é a sala do professor na escola, onde todo mundo se reúne para falar de aluno, de mãe de aluno, dos problemas da escola. Então ele falou assim, a gente quando entra na sala do professor com os colegas, tem que fazer aquela oração. E um dia ele chegou, tirou o blazer, ele sempre lecionou de blazer, botou o blazer na cadeira, começou o cafezinho e um lá da ponta diz assim, porque é uma miséria o que nós ganhamos nesse estado. E começaram a reclamar. E aí ele falou assim, eu fui, na medida que eles iam comentando, eu lembrei do mestrado, da pós-graduação, do doutorado, que eu fiz, e que aquilo aumentava uma mixaria. E quando eu vi, eu estava na mesa também reclamando, é um absurdo. E fui todo mundo reclamando, e eu comecei a reclamar. Quando olho para a porta, o meu orientador espiritual, o Camilo, entra, olha para mim e diz assim, você está vendo esse blazer pendurado na cadeira? Estou vendo, sim, senhor. Então, hoje você pendura para descansar da sua aula, mas noutra vida você pendurava para não fazer nada.
Porque você pendurou seu blazer muitas vezes e não fez jus ao seu salário. Nessa vida você volta para descansar e ganhar pouco para pagar a conta da vida passada. Aí ele falou assim: fechei a boca e agora toda vez que eu entro na sala do professor, eu entro em silêncio, em prece, para não ir na onda. Então é o seguinte: o problema é que você usa a palavra para maldizer a situação em que você está, mas não tem consciência que você é construtor daquilo que você maldiz. Sim. E aí vem a lição. Se você usar a palavra como reconstrução, seu caminho será de melhoria daquilo que se deu, Carlos. Mas a gente usa a palavra para jogar mais areia, mais terra, mais toda sujeira em cima daquilo que que a Alessandra, você e todos nós somos responsáveis na edificação. O que você pensa disso? Você pendura o seu blazer? Eu também sou professor, né? Agora aposentado, mas já vivi muito essa situação dessa fala, né? A gente é levado mesmo, arrastado, ventado, se a gente não frear, né? E a gente sabe pelas ondas, né, mentais e a vibração da palavra impregna no outro aquilo que a gente fala. Então, quando a gente fala de alguém, a gente está irradiando para ele e fixando nele, aquele político é corrupto, eu aumentei a corrupção dele, né? Aquela pessoa é mentirosa, eu aumentei a mentira dela porque eu fui lá, né, no íntimo dela e fiz aquilo eclodir, quando temos que fazer o contrário, né? Tem uma brincadeira que eu gosto de fazer aqui com a minha esposa, que é garimpar uma pepita de ouro nas pessoas. Porque você olha, você vê os cascalhos como garimpeiro. Então é você ali, né, pegar sua baeta e achar, não, ele tem um valor, e achar essa pepita no outro, que é uma brincadeira que eleva, ao invés de ficar falando do cascalho do outro, que todos nós temos, né? E todo mundo tem. Né? Uma vez eu fazia um trabalho numa comunidade de dependentes químicos, né? E aí eu dei uma atividade, falei, você vai desenhar a sua mão, né? Em cada dedo você vai colocar uma virtude. Aí tem um senhor lá que ficou parado olhando, eu falei, você não vai fazer? Eu não acho nenhum valor, nenhuma virtude em mim. Olha, a questão da baixa autoestima. Aí eu perguntei para ele, você é pai? Você foi pai? Eu tive muitos filhos. Você foi um bom pai? Fui. Então escreve aí, bom pai. Então a gente também não tem um lado de se elogiar, de achar em nós valores. Né? Não, é porque eu fui mal em outra vida e continua mal. Na outra vida eu fiz, mas agora não é para fazer mais. Né? Estimula os valores em nós. O que eu sei fazer, gosto de fazer, e por gostar eu faço bem. Né? Um bolo, uma comida, né? Uma fala, um texto. A gente tem que achar coisas boas para se valorizar. Nós estamos aí no setembro, né? Na campanha de Setembro Amarelo. Por que a pessoa quer ir embora? Porque ela não se valoriza. Eu não sirvo para nada, ninguém me dá valor, então eu sou invisível, já não existo, então eu vou só concretizar essa minha invisibilidade. Então, até que ponto a gente não aperta o gatilho, não elogiando o outro, as pessoas que convivem conosco, dá um bom dia, fala, nossa, Alessandra, como é que você está bonita, que anel bonito esse no seu dedo, né? Que aí já consegui um sorriso, tá vendo? Só de elogiar o anel, eu ganhei de volta um sorriso. Né? Quando a gente para na faixa de pedestre, as pessoas agradecem, dá um sorriso, a criança dá um tchauzinho, coisas simples, já tem um retorno imediato ali do bem. Você vibra o bem, que o bem vem, mas hoje as pessoas só reclamam, né? E por que tem que falar? Eu vejo, principalmente o brasileiro, você está numa fila ou está esperando alguma coisa, a pessoa senta do lado e já começa a falar. Por que não valoriza o silêncio, uma prece, fica em silêncio ali, em prece, vibrando para os trabalhadores ali, para não atrasar tanto a fila que você está nela. Então a gente não sabe o quanto a gente pode contribuir com o mundo com um pensamento bom, já acordar com um pensamento bom para vibrar luz em casa, né? Falar palavras bonitas, ler poemas. Hoje as pessoas pararam de ler poema. Por que o primeiro livro de Chico Xavier foi Parnaso de Além Túmulo? Porque o poema, né, ilumina, quando a gente lê em voz alta, né, vibra, é emoção pura. Né? E a gente quebrou isso, né? Principalmente o homem, ai que bobeira, que é poema. O poeta é aquele que nos traz o trivial sofisticado. Ele nos faz ver as entrelinhas do dia a dia que a gente não consegue ver mais.
Né, Alessandra? Você está só anotando. Nada, eu tô aqui só pensando, porque você falou de poema aí, eu lembro que meu pai tinha uma coleção, não era Barça não, né? Para quem é novo não sabe nem o que é Barça. Mas a minha avó tinha Barça, mas meu pai tinha uma outra coleção de uns livros e tinha um livro Então só você de era poema. rica, que só rico que tinha Barça, né, Marcelo? Não, era a minha avó. A minha avó tinha, então todos os netos iam para casa da minha avó para fazer pesquisa. E o livro não podia sair da casa dela. Minha avó era Parcelado em tinhosa. 24 vezes uma Barça. Eu acho que você dava até metade da sua alma para comprar um negócio daquele, né? Mas tudo bem. E a gente ia para casa da minha avó para pesquisar, mas era um outro livro. E era um livro de poema. Por incrível que pareça, eu sempre gostei de ler e de escrever, né? E eu escrevia muito quando eu era jovem, muito jovem. E eu lembro que eu tinha os poemas preferidos, eu tentava decorar os meus poemas preferidos, porque eu achava aquilo tão legal. E lógico que tudo já passou, né? Inclusive, meu irmão tá para poder pegar todos os livros do meu pai lá, porque já que desencarnou, a gente está rindo das ostras, de botar isso, de doar os livros, né? Eu tenho que lembrar de pelo menos esse livro pegar e guardar. Isso faz parte da minha vida, não como acumuladora, né? Mas como uma recordação para onde a gente tem que voltar. Mas aí eu estava falando, enquanto vocês falavam, e essa história que o Marcelo contou do Raul, gente, eu nunca mais esqueci. E aqui no trabalho, quando eu chego no trabalho, eu tenho um casaco que fica pendurado na minha cadeira por causa do ar-condicionado. Às vezes a gente liga, né, fica um pouquinho mais gelado. E eu comecei depois que Marcelo contou essa história do Raul, eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, esse casaco fica aqui o dia inteiro, né? Porque é para me esquentar. Mas parei para prestar atenção justamente naquilo que me irrita. Vou falar irrita porque acho que é a palavra mais que expressa, né? O que me irrita quando as pessoas falam coisas que chegam em mim e me causa algum tipo de reação. E aí eu descobri, e o Café com o Evangelho me levou a descobrir isso, né? Nesse percurso que a gente está estudando desde o início, que não é o que a pessoa fala que nos incomoda, mas é o que essa pessoa fala que encontra, que reverbera dentro de nós, e como Raul Teixeira, que gera, que a gente acessa o nosso inconsciente do passado e encontra a Alessandra do passado, que era daquele jeito. Então, às vezes, não é que a gente se irrita com a pessoa pelo que ela é. A gente se irrita por um espelho do que nós fomos um dia, ou que a gente às vezes é, e se escondeu atrás de uma máscara, e que gera aquele incômodo. E a palavra, eu estava lembrando, enquanto vocês estavam falando, eu fui lá para os nossos antepassados, por todos os pitecos que a gente já passou um dia, né? E aí eu fiquei imaginando, eles tinham o seu meio próprio de se comunicar, tinha escrita nas paredes, tinha a vocalização, mas essa comunicação oralizada que a gente tem e organizada, mas essa comunicação oralizada e organizada que a gente tem através da palavra, ela foi um dos saltos que a gente teve evolutivos. Não só de andar entre as duas pernas, né, na complexidade da nossa caixa craniana, mas a fala também, a palavra, né? Ela foi um processo, um salto na evolução desse ser humano para que a gente chegasse até o que a gente é hoje, né? E quando a gente coloca esse tema palavra dentro das obras da doutrina espírita, a gente acha muita coisa. E aí Emmanuel, como o Marcelo e você já falaram, Emmanuel está lembrando aqui, ele fala nas trilhas da palavra, ou seja, no percurso dessa palavra, né? André Luiz vai falar muito para a gente sobre o princípio da palavra, o princípio que a gente tem de plasmar através do que a gente fala aquilo que a gente quer, seja para o bem ou seja para o mal, porque a gente não pode esquecer que a gente não plasma para o mal, a gente não plasma só para o bem. Então, né, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu quero a morte de alguém, eu quero a derrota de alguém, eu quero a queda de alguém. Isso também é plasmar. E aí André Luiz vem trazendo para a gente um texto que eu achei muito, não só esse, né? Ele traz vários textos sobre a palavra, e ele fala assim para a gente, que a palavra é a bússola da nossa alma onde estivermos. Isso é muito poderoso, porque a bússola é que quando a gente se perde e a gente precisa de uma orientação, é o que vai mostrar o caminho para a gente. A bússola mesmo, né? Aquela que a gente vê os pontinhos
norte, sul, leste, oeste, ela que vai encaminhar a gente para quando a gente se perde. Não à toa, quem faz trilha, né, justamente aliado ao título do texto de Emmanuel, a bússola é usada pelos trilheiros, não só pelos trilheiros, mas para quem vai percorrer algum caminho, seja por terra, por mar ou pelo ar, né? Ela que vai indicar o caminho. E ele vai continuar para a gente dizer que a palavra é a força que nos abre as portas do coração, as fontes luminosas da vida ou as correntes da morte. Ou seja, eu tanto posso usar a palavra, como o Marcelo falou, né, para o bem ou para o mal. E Emmanuel aqui nos alerta, não é sobre o uso da palavra somente para o bem, mas o uso que a gente faz da palavra para o erro, para o equívoco, para o mal. E aí a gente lembra que os formadores de opinião, e aí são vastos, né? E a rede social hoje está cheio de formador de opinião. E a gente conversava aqui no pré-café, o Marcelo me brincou comigo, né, sobre essa questão da audiência pública que a gente teve aqui em Macaé essa semana, que as pessoas usaram da palavra para serem agressivas. E a gente faz isso. A gente se utiliza das palavras para dominar as pessoas. E os formadores de opinião fazem isso. Se eu quero, né, imaginemos, né, que Marcelo fosse o nosso grande influenciador da internet, tivesse aí 3 milhões, 1 bilhão de seguidores concorrendo com as Kardashian, né, que tem as maiores, a mulher que tem o maior número de seguidores, Marcelo Kardashian, né? Então, Marcelo teria aí 2 bilhões de seguidores na internet. E ele fala assim, gente, vocês peguem uma pedra e taquem no primeiro pássaro que vir voando. É a palavra que ele está usando para levar o erro às pessoas. Ou ele fala assim, pessoas, se cada um dos 1 bilhão, 2 bilhões de seguidores que eu tenho, se cada um de vocês pegar 1 quilinho de alimento e levar na instituição mais próxima da sua casa, são 2 bilhões de toneladas que teremos de alimentos sendo distribuídos por todos os seguidores de Marcelo. Então as pessoas hoje usam a internet como um palco para falar o que querem e achando que a internet é terra sem lei. E que elas vão falar o que querem e depois alegar que passaram por um destempero, estão meio deprimidas ou estão tristes. E aí elas levam pessoas à queda. Eu, Alessandra, errar e eu estrebuchar minha cara na lama, tudo bem, sou eu comigo mesma. Mas a importância que a gente tem, como bússola da nossa alma, usar essa palavra para edificar algo bom. E Emmanuel vai trazer isso aqui para a gente. Cadê aqui? Ele fala, né? Conversando ou escrevendo, informando ou pregando, imunizemos a nossa área de obrigações, desterrando o mal, seja de nosso pensamento ou de nossa palavra. Então, se eu tenho que desterrar o mal, por que as pessoas ainda usam a palavra, principalmente na internet, para levar pessoas à queda? Não, e pior do que ferir. Gente, tem uma cidade, eu sei que em São Paulo, quando eu estudei esse do Café com o Evangelho um tempo atrás, eu pesquisei. Era uma cidade em que uma mulher tinha sido assassinada por uma fake news. Uma fake news, a mulher foi assassinada. Depois de um tempo, outra pessoa foi assassinada por uma outra fake news na mesma cidade. Então, isso é muito grave, porque se eu falar assim, a pessoa, ela errou, é uma coisa, agora a gente está levando pessoas a assassinarem outras pessoas por uma palavra dita equivocadamente. Eu plantei o erro na vida das pessoas. E aí Emmanuel continua, que ele fala, se nos constitui dever de setor identificar a presença da sombra e afastá-la, nós temos que fazer a luz sem tumulta contraproducente, mas fujamos de comprometer a obra do Senhor. E fugir de comprometer a obra do Senhor não é só de resguardar o movimento espírita ou doutrina espírita, mas a vida das pessoas é uma obra do Senhor. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque a palavra dita, depois que a palavra sai da boca da gente, a gente não tem como recolher.
E já diz aí, tem gente que compara, né, a palavra dita como uma flecha, que pode acertar um alvo positivamente e pode levar a pessoa à morte. Então, e aí só para concluir esse meu raciocínio, Emmanuel tem um outro texto chamado A Palavra, que ele diz que a palavra é a energia criadora do pensamento, e que sem a palavra a ideia não se desenvolveria. Então, é sobre isso. Não é à toa que tem vários cursos que ensinam as pessoas a falar. E não é falar português, gente, é se expressar, é dar uma palestra, é ter uma boa conversação. Para quê? Porque a pessoa quer que uma ideia se desenvolva. Então, se a gente quer que o bem se implante e faça barulho, esse bem tem que começar numa palavra edificante. Porque é da palavra que a ação brotará das nossas mãos, né? Então, acho que é um pouco disso. Então, que a gente tenha muito cuidado, porque uma palavra maldita, ela tanto pode ser maldita, como pode ser só maldita, e ela leva uma pessoa para cima para baixo. Então, que a gente não seja âncora na vida de ninguém através do que a gente fala. Não é isso, Carlos? Não por acaso o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Jesus foi a palavra divina que até hoje reverbera em nossos corações, querendo tirar o bem e o amor que está aqui implantado, né? E a gente esquece do poder da palavra, principalmente por alguém que tem autoridade, né? Os pais, os professores, os líderes religiosos. Quantas coisas que nossos pais, né, falaram para a gente lá na infância, que a gente leva uma vida inteira, e às vezes nem questiona se está certo ou errado. Não, minha mãe falou, meu pai falou, então virou lei, né? Então a gente tem que ter cuidado com que tipo de mundo estamos apresentando ao outro pela palavra, pelo uso da palavra, né? É um mundo que vale a pena ser vivido, ou a gente só reclama, realmente no Brasil não tem jeito, o mundo não tem jeito, nada vale a pena, a gente vai descendo com o outro. Né? A personagem Estevão, né, no início lá do livro Paulo Estevão, quando ele começou a pregar, né, na Casa do Caminho, as pessoas iam lá, ficavam lá embevecidas, né, com aquele magnetismo, com aquele rapaz, né, jovem ali falando de um Jesus que ele nem conheceu, mas sentia esse Jesus dentro dele. E mesmo nas nossas palestras, por que a gente, né, se identifica mais com um palestrante do que com outro? Porque alguns falam e a palavra vem emoldurada num sentimento que nos atinge, e outros falam por falar, porque decoraram aquilo tudo. Né? Então, como é que nós estamos falando, o que estamos falando e como estamos falando? E se somos instrumentos divinos, temos que falar no parâmetro ali do Evangelho. Todos aqueles, né, falavam de uma forma que convencia mais pela vibração do que pelo conceito da palavra. Porque o mal que eu falo estimula o mal que há dentro do outro. Então eu tenho que falar o bem para estimular o bem do outro, né? Porque nós somos todos iguais como seres humanos. O mal e o bem do mundo estão dentro de mim. Agora, dependendo do estímulo, sai um ou sai outro. Né? Quando a gente está com raiva e quer brigar, a gente escolhe só palavras, né, edificantes, ou escolhe as mais, né, de baixo calão, porque ali é um torpedo que vai sair e a gente sabe exatamente quais são. Então a gente sabe usar as palavras na hora certa, né? As palavras numa prece, a palavra para falar com uma criança. Então precisamos nos educar na palavra, como a Alessandra falou, e palavra não dá ré. Né? Então não adianta depois falar assim, eu não quis dizer, disse, né? Eu não queria dizer, se eu não quisesse, não diria. Né? Eu quis dizer sim, porque naquela hora eu queria te mandar essa flecha, né? Porque eu estava com raiva. Né? E por que não? Porque o pensamento é mais difícil de segurar, mas a palavra é só fechar a boca, usar a água da paz. Mas a gente faz questão de falar e derrubar a casa, porque isso ainda é uma forma de prazer nesse mundo que estamos. Né, Marcelo? Amigos, ontem nós estudávamos lá na nossa instituição, com a companheira Regina, que fez a palestra ontem, às quartas-feiras na nossa instituição, a palestra pública, uma quarta-feira é o estudo do Livro dos Espíritos, outra quarta-feira é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A palestra pública das quartas-feiras funciona nessa modalidade sequenciada da obra. E nós estamos estudando, nas quartas-feiras, com o Livro dos Espíritos, a introdução ao estudo da doutrina
espírita, todos aqueles itens iniciais que compõem o princípio do Livro dos Espíritos. Regina fez o estudo ontem dos itens 11 e 12. No 12, ele fala sobre identificação dos espíritos. E no final, ele diz o seguinte, que a grande identificação dos espíritos é o conteúdo do que ele diz. E aí, veja, a minha assinatura, ela é irrelevante. Irrelevante é aquilo que eu digo. E aí não adianta eu ser o Marcelo espírita que assina um discurso de ódio, que assina um discurso de violência, que assina um discurso de calúnia, que assina um discurso de falácia, de mentira, de vaidade. E aí, o que os espíritos falam? Não adianta. Essa é a Alessandra, engenheira florestal, espírita, dirigente lá do setor de assistência social da Casa Espírita, Suave Caminho, tá. Isso é a capa. E o discurso? Então você vê que mesmo o Livro dos Médiuns, mesmo o Livro dos Espíritos, principalmente o Livro dos Médiuns, porque essa questão da identidade dos espíritos vem se desdobrar no Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns não está preocupado sobre quem assina e sobre quem é o mensageiro. Ou seja, o Livro dos Médiuns não tem qualquer preocupação com o médium e com o espírito. Mas ele tem preocupação com o que está entre os dois, que é a mensagem. Se a mensagem é boa, não importa de onde vem, nem tampouco importa por quem vem. O que importa é que aquilo renova. Agora, se você está preocupado com o mensageiro, com o emissor da mensagem, e não está preocupado com o conteúdo, você está fadado a falhar, Carlos. E a fascinação. A fascinação. Então, aí, mais uma vez, nas trilhas da palavra, como a Alessandra muito bem lembrou no princípio, vocês têm que estar preocupados com o caminho que a palavra faz e ficar menos preocupado por quem vem e muito menos preocupado por quem manda. Mas você pode se preocupar com quem manda a partir do momento que o conteúdo que está ali não é condizente. E aí, Allan Kardec usou nesse item lá da introdução, Fenelon, que a gente ouve muito esse nome, Fenelon, na obra espírita. Fenelon foi um pensador francês do século XVII, um homem que escreveu sobre o amor, sobre a justiça, sobre a caridade. Então ele diz, se o espírito, que no século XVII pautou toda a sua vida num pensamento que corresponde a isso, se você, no século XIX, vem ver esse espírito falando diferente, a grande probabilidade ou que esse espírito era uma farsa, ou que não é esse espírito. Então, assim, a palavra, já indo para minhas considerações finais, se nos constitui dever de setor identificar a presença da sombra e afastá-la, sempre que a sombra ameace a comunidade. Façamos luz sem tumulto, contraproducente, mas fujamos de comprometer a obra do Senhor, pisando ou repisando deficiências, chagas, mazelas e infortúnios alheios. E ontem, acho que eu falei isso, não sei se eu falei isso ontem aqui, mas vou repetir, falei hoje, que eu fiz um comentário no último, eu vou repetir. Tem uma florzinha na entrada do Trabalhadores de Jesus, aquelas florzinhas roxas, bem habitual nas ruas das cidades, né? Nasce. Essa florzinha roxa, ô Carlos e Alessandra, nasceu numa fresta de cimento, mas ela está nascida entre o muro e a fresta que se abriu numa calçada. Essa é a função do cristão, ser o que ele é, onde quer que ele
proteja. Aquela florzinha, ela iria estar com o mesmo viço no solo adubado. E ela está lindíssima, nascida no concreto. Talvez essa seja a função da palavra. O lugar que você está, se muda o seu discurso, é porque o seu discurso não é consistente. Não é real, Carlos. Se a minha palavra oscila segundo o lugar que eu estou, a minha palavra, ela não é séria. Ela não se solidificou numa base, porque aquela florzinha, sabe o que eu descobri ontem, o Carlos e a Alessandra? Que aquela flor é mais cristã do que eu, porque ela continua sendo flor no cimento. E eu não consigo ser Marcelo, o cristão, o bacana, em todas as situações, eu oscilo. A flor, simplesinha, Alessandra, é mais cristã do que eu. Ela nasce no cimento e continua sendo ela no concreto. Eu oscilo. Entre a terra fértil, entre um dia de sol e um dia de chuva, eu oscilo. Ainda. Mas eu tenho que ter essa consciência que eu oscilo, porque senão eu vou ficar achando que eu sou melhor do que a florzinha, porque eles são reinos inferiores. Mas dentro das suas apresentações inferiores, né? O negócio está doido ali, ela está cumprindo sua função belíssimamente, nascendo no concreto. Pá! Show. Essas foram minhas considerações finais, meus amigos. A gente se lembra dos primeiros cristãos, né? Você vai morrer num poste ou devorado por uma fera. Você vai continuar seguindo esse Cristo ou não? Joana de... E ainda entra sorrindo e cantando nas arenas, se entregando para o Senhor. Mesmo na frente do leão, continuar cristão. Olha que slogan. Deixa eu só fazer minhas considerações finais, então, que aí eu passo para você e você faz as suas. Eu só queria ressaltar aqui, logo no início do texto, o Emmanuel vai dizer para a gente que muitas vezes somos arrastados ao verbo deturpado ou violento. E aí eu lembrei dos rios e das cachoeiras. A gente é arrastado quando a gente está desatento. Então, se você estiver no rio ou numa cachoeira, e a água estiver límpida, tranquila, você vai continuar nadando. O primeiro sinal de uma água turva, de um lixo, de algum resíduo que venha nessa água, ou ela aumentar, você sabe que está acontecendo alguma coisa amontante, né, para cima desse lugar onde você está, e que você tem que sair da água, porque talvez esteja vindo aí provavelmente uma cabeça d'água. Então, eu fiquei pensando nessa falta de atenção, porque só é arrastado alguém numa cachoeira, ou no rio, pegando esse paralelo, né? Quando a gente está desatento, quando a gente está com o olhar, com a nossa atenção, com o nosso foco em uma outra coisa. Se você estiver na beira da praia, justamente, se você estiver na beira da praia, o que o pessoal sempre fala? Não vire as costas para o mar, porque ele pode te dar uma banda e te levar. Isso já aconteceu comigo. Então, quando a gente está no mar, a gente está sempre olhando para o mar, para ver se a onda vai vir mais forte, se não vai, se onde a gente está tem pedra, se não tem, se tem gente, se não tem, pode tropeçar numa pessoa. Então, é sobre o vigiar e orar. Para que a gente não seja arrastado, né, ao verbo deturpado ou violento, é preciso atenção. É preciso estar vigilante, atento, orar constantemente, porque a tentação de falar mal das pessoas, de falar mal de situações e de se a gente se permitir ser arrastado, ser ludibriado, é muito fácil. Porque a gente pega carona, que nem quando o Marcelo começou lá na fala dele sobre o Raul, quando você está no meio do vucu-vucu, da fofoca e do falar mal, é que nem o cheiro da comida no pica-pau, que passa aquela ondinha assim, e o pica-pau vai flutuando no cheiro da comida. É assim com a gente, quando a gente sente o cheiro, a gente é seduzido por essas palavras pesadas, equivocadas, até de desejar coisas erradas para as pessoas, coisas ruins. Então é um constante vigiar e orar, né? Porque só lembrando aqui, o Cristo, e aí o André Luiz traz isso para a gente,
que a missão do Cristo não conseguiu articular-se sem a palavra. Então, até Jesus precisou da palavra para que ele pudesse passar a mensagem dele. Então, que a gente se apoie nessa mensagem do Cristo, nessa palavra do Cristo. E toda vez que a gente estiver no meio de um vucu-vucu tentador para pegar o túnel para baixo, né, da má influência, da má palavra, da má energia, que a gente possa se lembrar do Cristo e retornar para essa trilha, né, que é redentora, que eleva, mas que para nos reduzir, né, para a gente se regenerar, para ser redentora e nos alçar para coisas mais altas, é preciso que a gente também se apegue a questões mais altas, mais nobres, mais corretas, né? Então essas foram as minhas considerações finais. Querido Carlos, fique então você com as suas considerações finais e a sua prece para a gente, por favor, já te agradecendo, a Marcela e a todos que aqui estão conosco. Muito obrigada. Só em respeito aos mais novos que estão nos ouvindo, quando a Alessandra fala de Pica-Pau, é um desenho animado que tinha antigamente. Gente, não tem mais Pica-Pau hoje, não? Não, Pica-Pau foi instituído. Não tem Fred Flintstone, não tem Jetson. Você não está vendo mais televisão. Mas quando o Marcelo fala aí da questão de não é o cristão que gostaria de ser, porque nós, no estágio em que nos encontramos, sozinhos, nós não conseguimos ainda. Então, esse se manter em vigilância, em oração, né, nos auxilia a não sermos ventados ou arrastados para esse tipo de conversa que é tido como normal. Eu só aprendi o termo maledicência quando eu adentrei ao Espiritismo. Porque até então, não, é normal falar do outro, e tem gente que vai falar, não, mas o que eu estou falando é verdade. Né? Então, quer justificar o porquê disso. Né? E a questão da florzinha é aquela frase, né? Floresça onde Deus te plantou. Né? E eu ia falar sobre a questão da importância da palavra que salva vidas. Quando a gente faz um atendimento fraterno, às vezes a pessoa chega lá com aqueles sintomas de mediunidade, não conhecendo, achando que está ficando louca e tudo mais, aí você fala para ela, isso que você sente, né, tem um nome, é natural e você é normal. Quando ela escuta isso, ela fala, você vê o alívio, porque até então ninguém tinha falado isso para ela, que é um fenômeno normal, né, esses sintomas de mediunidade que apavora, perturba o médium. Vê a importância do atendimento fraterno com uma palavra, você não precisa ficar dando conselho. Né? Então, uma palavra salva vidas. Né? Com a mesma palavra você pode matar um sonho. Então, aquilo que eu comecei a questionar, será que fora do centro continuamos falando bonito, como quando damos uma palestra e falamos do Evangelho? Porque toda palestra que a gente fala do Evangelho fica bonita, as palavras não são minhas, eu estou reproduzindo a palavra do Cristo, né? De um Emmanuel. E aí, quando eu leio livros que tem lá, Bezerra de Menezes, né? Os Espíritos Superiores, eu fico prestando atenção como é que eles falam. É muito bonita a forma de uma prece, de uma fala, de uma orientação a um obsessor, sem raiva, sem esses sentimentos pesados que a gente ainda tem. Então, muito obrigado aí pela oportunidade e continuemos nas trilhas da palavra, porque é onde vai nos levar, onde precisamos chegar, dentro de nós mesmos, conhecendo o reino de Deus e conhecendo a nós mesmos. Então, vamos aproveitar a palavra e conversar com Jesus, nessa manhã que ganhamos como um presente, nesse nosso presente de vida, e que hoje, pelo menos hoje, cada palavra que saia da nossa boca seja um presente para o outro, como um ramo de flores para perfumar a sua vida e dizer, continue conosco, você é importante demais para Deus, por isso está aqui, por isso estamos aqui como instrumentos do bem, da paz, da luz e do amor. Obrigado, Jesus, continue conosco, obrigado a todos, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus, e graças a Deus, porque amanhã, sexta-feira, estaremos aqui 7h da manhã para mais um dia de café. Então, muito obrigada a todos que vieram estar aqui conosco hoje, uma ótima quinta, e se Deus quiser, Deus quererá que a gente esteja aqui amanhã às 7h da manhã para mais um estudo. Fiquem com Deus até amanhã.